Evangelizadores católicos no YouTube. Você conhece? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelho de São Mateus capítulo 28, versículo 19. Olá meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Com certeza você sabe que o Evangelho hoje chega a milhares de pessoas com um clique. Quem poderia imaginar que a mensagem de Cristo seria proclamada até os confins da terra pelas redes sociais? De padres carismáticos a bispos cheios de sabedoria, de leigos apaixonados pela missão até influenciadores que colocam Cristo no centro das suas redes sociais. Você conhece estas pessoas? Eles transformam a internet em um grande ambiente de catequese e levam aos católicos conhecimento de fé da Santa Igreja Católica, e os resultados são diversas conversões de muitas pessoas que retornam à barca de Pedro, às vezes com anos de afastamento da Igreja Católica. Todas essas pessoas têm uma missão extraordinária: espalhar a fé verdadeira, a esperança em Cristo e o conhecimento da Igreja Católica e seus reais ensinamentos. Ao longo de uma série de 4 vídeos, vamos apresentar padres, bispos e leigos que por meio das redes sociais, trazem luz aos ensinamentos da Igreja de 2000 anos. Quem são eles? Como eles evangelizam pelas redes sociais? Como o conteúdo deles pode transformar a sua vida? Então, fique com a gente até o final, porque você pode não conhecer algumas dessas pessoas. E se por acaso você conhece outros católicos que não foram citados aqui, e tem este trabalho de evangelização nas redes sociais, deixe um comentário para no futuro fazermos uma segunda parte. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Dom Adair José Guimarães. Dom Adair José Guimarães nasceu em 16 de junho de 1960, na cidade de Mara Rosa, Goiás, Brasil. Filho de Antônio Bonifácio Guimarães e Dalva Maria Guimarães, ambos agricultores, enfrentou a perda precoce de sua mãe aos 11 anos, sendo então criado com apoio de familiares em Campinorte, junto com seus irmãos. Aos 20 anos, ingressou no Seminário de Brasília, onde cursou o ensino médio e iniciou os estudos de filosofia. Posteriormente, concluiu o curso no Instituto de Filosofia João Paulo II, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em 1982. Estudou teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e especializou-se em Direito Canônico Matrimonial pela Faculdade São Bento, também do Rio de Janeiro. Foi ordenado sacerdote em 21 de dezembro de 1986, em Campinorte, Goiás, pelo então bispo Dom José da Silva Chaves. Seu ministério sacerdotal incluiu a função de pároco da Catedral de Uruaçu de 1987 a 1998. Em 27 de fevereiro de 2008, o Papa Bento XVI nomeou o bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, Goiás, sendo ordenado em 17 de maio de 2008. Posteriormente, em 27 de fevereiro de 2019, o Papa Francisco nomeou o bispo da Diocese de Formosa, Goiás, onde tomou posse em 1º de junho de 2019. Dom Adair é conhecido por sua presença ativa nas redes sociais, utilizando plataformas como YouTube, Facebook e Instagram para evangelizar e comunicar-se com os fiéis. Seu canal oficial no YouTube, Dom Adair José Guimarães _oficial, conta com diversos vídeos de homilias, reflexões e mensagens pastorais, ampliando seu alcance e influência no meio digital. Sua atuação na internet reflete seu compromisso com a evangelização e a proximidade com a comunidade, adaptando-se aos meios contemporâneos para disseminar a fé e os ensinamentos da Igreja Católica. Seu canal no YouTube conta com mais de 3.000 vídeos e 270 mil inscritos. A riqueza da tradição é que move os nossos corações. Escreve aí um pensamento de Sherston. Abre aspas. A tradição possui uma força tão profunda que aqueles que não a conheceram têm saudade dela. Amém? Dom José Falcão. Dom José Francisco Falcão de Barros, nascido em 24 de março de 1965, em Paulo Jacinto, Alagoas, é uma figura proeminente na Igreja Católica Brasileira. Filho de Guido Falcão de Barros e Francisca Barros, iniciou sua formação acadêmica cursando Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Alagoas. Posteriormente, sentindo chamado ao sacerdócio, ingressou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde estudou filosofia e teologia entre 1986 e 1990. Sua ordenação sacerdotal ocorreu em 18 de janeiro de 1991, em Palmeira dos Índios, pelas mãos de Dom Fernando Iório Rodrigues. Logo após, assumiu a função de pároco na paróquia São Vicente de Paulo, em Palmeira dos Índios, posição que ocupou até 2011. Durante esse período, também serviu como capelão da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Buscando aprofundar seus conhecimentos, Dom Falcão obteve mestrado e doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino, em Roma, concluídos em 1999 e 2003, respectivamente. Em 16 de fevereiro de 2011, o Papa Bento XVI nomeou o bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Sua ordenação episcopal ocorreu em 29 de abril de 2011, presidida por Dom Dulcênio Fontes de Matos. Desde então,
Dom Falcão tem desempenhado um papel vital no apoio espiritual às Forças Armadas e às forças de segurança do país. Além de suas responsabilidades pastorais, Dom José Francisco Falcão destaca-se por sua presença ativa na internet. Mantém um perfil oficial no Instagram, onde compartilha reflexões, homilias e momentos de sua missão episcopal, alcançando um público amplo e diversificado. Sua atuação nas redes sociais reflete seu compromisso em utilizar plataformas digitais para evangelizar e aproximar a mensagem da Igreja dos fiéis, especialmente dos jovens. Sua influência também se estende ao YouTube, onde participa de programas como Eclésia e Força de Deus, transmitidos pela Rede Século XXI e TV Canção Nova. Nesses espaços, Dom Falcão aborda temas teológicos e pastorais, oferecendo orientação espiritual e aprofundamento da fé aos espectadores. Em 2021, celebrou 30 anos de vida sacerdotal, ocasião marcada por homenagens e reflexões sobre sua trajetória dedicada ao serviço da Igreja e à propagação do Evangelho. Dom José Francisco Falcão de Barros exemplifica o compromisso da Igreja Católica em dialogar com a sociedade contemporânea, utilizando os meios de comunicação modernos para disseminar valores cristãos e fortalecer a fé entre os fiéis. Seu canal no YouTube conta com mais de 900 vídeos e 68 mil inscritos. Mesmo quando não fores seu amigo, mesmo quando não tiveres direito a reclamar-lhe uma dívida, mesmo quando tiveres consumido e dissipado tua herança paterna, e tiveres por muito tempo desaparecido de casa, mesmo que estejas desonrado e sejas a escória do mundo, e ainda que o tenhas ofendido e irritado, basta que queiras suplicar-lhe e retornar a ele, e recuperarás tudo, aplacarás a sua ira e anularás a sentença que pesava contra ti. Dom Devair Araújo da Fonseca. Nascido em 1º de fevereiro de 1968, em Franca, São Paulo, é uma figura proeminente na Igreja Católica Brasileira, atualmente servindo como bispo da Diocese de Piracicaba. Antes de ingressar na vida religiosa, Dom Devair graduou-se em processamento de dados pela Universidade de Franca em 1991. Posteriormente, sentindo chamado ao sacerdócio, iniciou sua formação teológica e filosófica. Estudou filosofia no Instituto Agustiniano de Filosofia, em Franca, e teologia no Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto, concluindo em 1998. Foi ordenado sacerdote em 20 de dezembro de 1998, na paróquia São Sebastião, em Franca. Buscando aprofundar seus conhecimentos, entre 2000 e 2002, cursou mestrado em teologia dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Além disso, especializou-se em formação para seminários na Faculdade Deoniana de Taubaté entre 2007 e 2008. Em 10 de dezembro de 2014, o Papa Francisco nomeou o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, sendo ordenado em 1º de fevereiro de 2015. Durante seu período na Arquidiocese, atuou como vigário episcopal da região Brasilândia. Posteriormente, em 11 de novembro de 2020, foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da Diocese de Piracicaba, assumindo oficialmente a posição em 16 de janeiro de 2021. Dom Devair reconhece a importância da comunicação digital na evangelização contemporânea. Durante a pandemia de Covid-19, adaptou-se às restrições, promovendo missas e celebrações online para manter a conexão com os fiéis. Em entrevista, destacou os desafios e oportunidades que a internet oferece para a Igreja, enfatizando a necessidade de presença ativa nos meios digitais para alcançar uma audiência mais ampla. Além disso, mantém uma presença ativa nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde compartilha reflexões, atividades pastorais e momentos significativos de sua missão episcopal, acumulando mais de 40 mil seguidores. Dom Devair Araújo da Fonseca exemplifica a integração da tradição eclesiástica com as ferramentas modernas de comunicação, demonstrando compromisso em levar a mensagem do Evangelho a diversos públicos, adaptando-se aos desafios contemporâneos e utilizando a internet como meio eficaz de evangelização. No YouTube, no canal Diocese de Piracicaba, do qual sempre é postado algum vídeo do Dom Devair, conta com mais de 320 vídeos e 9 mil inscritos. Tem muita gente que vive a sua vida com medo de Deus. Então Deus parece aquele que castiga, que está distante, quando na realidade Jesus nos apresenta o Deus que é Pai e que se aproxima e que em Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana para falar conosco. É uma palavra que vem ao nosso encontro e é uma palavra que nos chama à conversão. Dom Celso Antônio Marchiori é uma figura proeminente na Igreja Católica Brasileira, conhecido por sua dedicação pastoral e compromisso com a evangelização. Nascido em 14 de agosto de 1958, em Campo Largo, Paraná, Dom Celso é filho de João Marchiori e Maria Rosibulo Marchiori. Iniciou sua educação primária no Grupo Escolar Doutor Felinto Teixeira entre 1966 e 1970. Em 1976, ingressou no Seminário Menor São José, onde concluiu o ensino ginasial e colegial. Posteriormente, cursou filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e teologia no Studium Theologicum, ambos em Curitiba. Ordenado presbítero em 6 de março de 1988, Dom Celso iniciou sua missão como diretor espiritual do Seminário São José. No ano seguinte, assumiu a função de reitor, posição que ocupou até 2005. Durante esse período,
Também atuou como administrador paroquial do Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus e, posteriormente, como pároco da Paróquia do Santíssimo Sacramento. Em 8 de julho de 2009, foi nomeado bispo da Diocese de Apucarana pelo Papa Bento XVI, recebendo sua ordenação episcopal em 28 de agosto do mesmo ano. Em 13 de dezembro de 2017, o Papa Francisco nomeou bispo da Diocese de São José dos Pinhais, onde tomou posse em 2018. Dom Celso é reconhecido por sua presença ativa na evangelização digital. Participa de entrevistas e celebrações transmitidas online, utilizando plataformas digitais para alcançar um público mais amplo. Sua mensagem de Natal, por exemplo, foi amplamente divulgada no YouTube, demonstrando seu compromisso em utilizar a internet como meio de propagação da fé. Ao longo de sua trajetória, Dom Celso demonstrou um profundo compromisso com a formação de novos sacerdotes e a educação religiosa, refletindo sua dedicação à missão evangelizadora da Igreja. No YouTube, no canal Diocese de São José dos Pinhais, do qual sempre é postado algum vídeo do Dom Celso Antônio Marchiori, possui mais de 100 vídeos e quase 3.000 inscritos. Meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja convosco. Estamos chegando mais uma vez no tempo do Natal. Estamos vivenciando agora o tempo do Advento, nos preparando para celebrar o Natal do Senhor. E em nome de toda a Diocese, dos padres, dos diáconos, dos religiosos e religiosas, queremos desejar a você e a toda a sua família um feliz e santo Natal. Dom Henrique Soares da Costa. Vamos conhecer a vida e o legado de um homem que viveu para Cristo e tocou milhares de corações, tanto no altar quanto na internet. Estamos falando de Dom Henrique Soares da Costa, um verdadeiro apóstolo do nosso tempo. Dom Henrique nasceu em 11 de abril de 1963, em Penedo, Alagoas. Criado em Junqueiro, em uma família simples, foi ali que ele começou a ouvir o chamado de Deus. Aos 18 anos, entrou no seminário de Maceió, iniciando sua formação religiosa. Depois de completar sua graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas e Teologia no Seminário Provincial Nossa Senhora da Assunção, ele foi enviado a Roma para aprofundar sua formação. Na Pontifícia Universidade Gregoriana, obteve o mestrado em Teologia Dogmática, com especialização em Eclesiologia, o estudo sobre a Igreja. Ordenado sacerdote em 15 de agosto de 1992, Dom Henrique dedicou-se ao ensino, ajudando a formar novos sacerdotes e leigos em sua missão evangelizadora. Seu amor pela doutrina da Igreja era visível em suas aulas e homilias, sempre marcadas por profundidade e clareza. Em 2009, foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, e em 2014 assumiu como bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco. Ali, ele se destacou não apenas pela liderança pastoral, mas também por sua habilidade de se conectar com as pessoas, especialmente por meio da internet. Dom Henrique foi um dos pioneiros no uso das redes sociais como ferramentas de evangelização. Em suas páginas no Facebook, Instagram e no YouTube, ele oferecia homilias, reflexões e orientações espirituais. Sua forma direta e profunda de falar da fé cativava tanto os jovens quanto os mais velhos. Ele acreditava que o evangelho não tinha limites e usava a internet como um púlpito para alcançar almas que talvez nunca pisassem em uma igreja. Em julho de 2020, Dom Henrique enfrentou sua última batalha, após contrair Covid-19. Seu falecimento, em 18 de julho daquele ano, trouxe uma grande comoção entre os fiéis, que viam nele um verdadeiro pastor. Mesmo após sua partida, sua influência continua viva. Suas palavras, seus vídeos e seu exemplo ainda guiam aqueles que buscam compreender e viver a fé católica. Dom Henrique Soares da Costa nos deixou um legado de amor à Igreja e de entrega ao Evangelho. Ele provou que, com fé e determinação, é possível ser um missionário em qualquer lugar, seja no altar ou na internet. Que possamos aprender com seu exemplo e levar o amor de Cristo aonde quer que estejamos. Seu canal no YouTube preserva sua memória e conta com mais de 250 vídeos e 196 mil inscritos. Nós vamos morrer. Não sei o dia da morte de cada um. Será o meu dia. O dia mais importante da minha vida. Pois bem, o nosso irmão Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E de tal modo apareceu aos 12. E de tal modo os 12 tiveram certeza que por isso ficaram doidos, largaram tudo, saíram pelo mundo pregando e todos eles deram a vida por isso. Pela certeza que tiveram, pela experiência que fizeram. Comeram e beberam com ele, viram-no ressuscitado. E é por isso que nós somos cristãos. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus venceu a morte. E a gente quer vencer a nossa também. E só pode vencer com ele. Dom Robert Barron é um bispo católico norte-americano, teólogo, autor e evangelista, amplamente reconhecido por sua significativa presença na evangelização digital. Nascido em 19 de novembro de 1959, em Chicago, Illinois, Dom Barron demonstrou desde cedo uma profunda inclinação para a fé e o estudo teológico. Após concluir o ensino médio, ingressou no seminário e prosseguiu sua formação acadêmica, obtendo o mestrado em Filosofia pela Universidade Católica da América em 1982.
Posteriormente, aprofundou seus estudos teológicos, alcançando o doutorado em Teologia Sagrada pelo Institut Catholique de Paris em 1992. Ordenado sacerdote em 1986 pela Arquidiocese de Chicago, Dom Barron dedicou-se ao ensino e à pregação, tornando-se uma figura influente no meio acadêmico e religioso. Em 2015, foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da Arquidiocese de Los Angeles, reconhecendo seu compromisso com a evangelização e educação da fé. Posteriormente, em 2022, assumiu a Diocese de Winona-Rochester, em Minnesota, onde continua seu trabalho pastoral e evangelizador. Dom Barron é amplamente conhecido por seu ministério Word on Fire, fundado em 2000, que utiliza diversas plataformas digitais para disseminar os ensinamentos da Igreja Católica. Seu canal no YouTube, com mais de 1,7 milhão de inscritos, apresenta uma variedade de conteúdos, incluindo análises culturais, sermões e séries documentais, como a aclamada Catolicis. Sua abordagem intelectual e acessível atraiu uma audiência global, tornando uma das vozes católicas mais influentes na internet. Além de sua presença online, Dom Barron é autor de diversos livros e artigos, e frequentemente participa de conferências e eventos internacionais, discutindo a interseção entre fé e cultura contemporânea. Sua capacidade de dialogar com diferentes públicos e abordar temas complexos de maneira compreensível solidificou sua reputação como um dos principais evangelistas de nosso tempo. Brothers and sisters, rejoice in the Lord always. I shall say it again. Rejoice. Rejoice. I'll say it again, in case you missed my point. Rejoice. So what's he talking about? He's talking not about the fleeting emotions on the surface of one's life. He's talking about the joy that comes, listen now, from moving to that very deep place at the center of your life where Christ dwells in you. Dom Fulton John Sheen. Conhecido como Dom Fulton Sheen, foi uma figura emblemática da Igreja Católica no século XX, destacando-se por sua eloquência, profundidade teológica e habilidade em comunicar a fé através dos meios de comunicação. Nascido em 8 de maio de 1895, em El Paso, Illinois, Sheen era o mais velho de 4 filhos de Newton e Delia Sheen. Desde cedo, demonstrou inclinação para a vida religiosa, servindo como coroinha na Catedral de Santa Maria da Imaculada Conceição, em Peoria. Após concluir o ensino médio como orador da turma no Spalding Institute, ingressou no St. Viator College em Bourbonnais, Illinois, e posteriormente no St. Paul Seminary, em Minnesota, preparando-se para o sacerdócio. Ordenado sacerdote em 1919, Sheen prosseguiu seus estudos na Pontifícia Universidade de Louvain, na Bélgica, onde obteve a laurea em filosofia summa cum laude. Em 1926, iniciou sua carreira acadêmica como professor de filosofia na Universidade Católica da América, em Washington, posição que ocupou por 23 anos, influenciando gerações de estudantes com seu pensamento claro e profundo. Em 1951, o Papa Pio XII nomeou Sheen como bispo auxiliar da Arquidiocese de Nova York. Posteriormente, em 1966, tornou-se bispo da Diocese de Rochester, Nova York, onde serviu até 1969. Após sua renúncia, foi nomeado arcebispo titular de Newport, continuando seu trabalho pastoral e evangelizador até seu falecimento em 9 de dezembro de 1979. Dom Sheen foi um visionário na utilização dos meios de comunicação para a evangelização. Na década de 1930, iniciou o programa de rádio The Catholic Hour, alcançando milhões de ouvintes semanalmente. Seu carisma e habilidade comunicativa levarão na televisão, onde apresentou o programa Life is Worth Living entre 1952 e 1957. Sem utilizar teleprompter ou anotações, Sheen abordava temas complexos com clareza e profundidade, conquistando uma audiência estimada em 30 milhões de pessoas. Embora tenha falecido antes da era da internet, o legado de Dom Sheen perdura no ambiente digital. Seus programas de rádio e televisão foram digitalizados e estão amplamente disponíveis online, continuando a inspirar e educar novas gerações. Além disso, seus escritos e ensinamentos são frequentemente compartilhados nas redes sociais, mantendo viva sua missão de evangelização. A abordagem de Sheen à comunicação, focada em relacionamentos autênticos e no encontro pessoal, oferece lições valiosas para a presença católica nas mídias sociais contemporâneas. Dom Fulton J. Sheen permanece uma figura emblemática, cujo compromisso com a fé e a evangelização através dos meios de comunicação continua a servir de modelo para a Igreja na era digital. No YouTube, temos um canal brasileiro em sua homenagem e conta com mais de 90 vídeos e 3.000 inscritos. And apropos of big words, I was once giving a talk in the town hall of Philadelphia, and I lost my way. And I asked the boy, "Where is the town hall?" And he told me, I do not remember the exact address, but something like 12th and Chestnut. And he said, "What are you going to do there?" I said, "Give a talk." "On what?" Well, I didn't want to tell him that I was talking on my usual subject, which will be my subject this afternoon, the accipito frontalis of the convalistic convolutions of the metaphorical obliquiarum palbearum. So I simplified it, and I said, "Well, boys, I'm going to talk on heaven and how to get there. Would you like to come and find out?" They said, "You don't even know the way to the town hall." Dom Paulo Jackson.
Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza é um destacado prelado brasileiro, conhecido por sua profunda formação teológica e compromisso pastoral. Nascido em 17 de abril de 1969, em São José de Espinharas, Paraíba, Dom Paulo Jackson é filho de José Nóbrega de Souza e Maria Ida da Nóbrega. Iniciou sua formação religiosa estudando filosofia no Instituto de Teologia do Recife, de 1987 a 1989, e teologia no Seminário Imaculada Conceição, em João Pessoa, de 1990 a 1992. Foi ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1993. Após sua ordenação, Dom Paulo Jackson desempenhou diversas funções pastorais, incluindo a administração de paróquias e a coordenação diocesana de pastoral. Paralelamente, dedicou-se à academia, lecionando na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, e na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE. Aprofundou seus estudos em Roma, obtendo licenciatura e doutorado em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico e pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 20 de maio de 2015, o Papa Francisco nomeou o bispo da Diocese de Garanhuns, Pernambuco. Sua ordenação episcopal ocorreu em 18 de julho de 2015. Posteriormente, em junho de 2023, foi nomeado arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, sucedendo Dom Antônio Fernando Saburido. Dom Paulo Jackson reconhece a importância dos meios de comunicação na evangelização contemporânea. Embora sua presença direta nas redes sociais seja moderada, ele utiliza plataformas como o Instagram para compartilhar mensagens pastorais e reflexões espirituais, alcançando um público mais amplo e diversificado. Em maio de 2024, recebeu o título de cidadão do Recife, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade local. Durante a cerimônia, foi destacado seu trabalho pastoral nos morros da cidade e sua dedicação à formação espiritual dos fiéis. Além disso, Dom Paulo Jackson foi eleito segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, refletindo sua influência e liderança no episcopado brasileiro. Seu canal no YouTube conta com mais de 1.300 vídeos e 18 mil inscritos. Grosso modo, em linhas gerais, podemos dizer que há 3 grandes ramos do cristianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa igreja, a Igreja Ortodoxa, que nasce em 1054, e as igrejas que nascem da Reforma Protestante, em 1517. Para compreender a diferença entre a Bíblia Católica, Ortodoxa e Protestante, é importante darmos uma olhada no esquema da Bíblia Judaica, a chamada Tanakh. Já expliquei para vocês o significado: T de Torá, N de Neviim, K de Ketuvim. Dom Orlando Brandes é uma figura proeminente na Igreja Católica Brasileira, conhecido por sua dedicação pastoral e presença ativa na comunicação religiosa. Nascido em 13 de abril de 1946, em Urubici, Santa Catarina, Dom Orlando é filho de Gregório Brandes e Hilda Moraes Brandes, tendo 6 irmãos. Desde jovem, sentiu o chamado à vida religiosa, ingressando no Seminário João Vianney, da Diocese de Lages, após concluir o ensino primário. Prosseguiu seus estudos de filosofia na Universidade Católica do Paraná e aprofundou-se em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana e na Academia Alfonsiana, em Roma, onde obteve pós-graduação em teologia moral. Foi ordenado sacerdote em 6 de julho de 1974, em Francisco Beltrão, Paraná. Seu compromisso com a fé e a comunidade o levou a ser nomeado bispo de Joinville em 1994, onde serviu até 2006. Posteriormente, tornou-se arcebispo de Londrina, permanecendo até 2016, quando o Papa Francisco nomeou arcebispo de Aparecida, posição que ocupa atualmente. Dom Orlando é reconhecido por sua habilidade em comunicar a fé de maneira acessível e envolvente. Sua atuação na rede Aparecida de comunicação destaca-se por levar mensagens de esperança e espiritualidade a milhões de lares brasileiros. Além disso, participa de programas televisivos e conduz orações e reflexões transmitidas pela internet, ampliando seu alcance pastoral. Em suas homilias e pronunciamentos, Dom Orlando aborda questões sociais contemporâneas, enfatizando a importância da paz, da verdade e da justiça. Seus discursos frequentemente destacam a necessidade de combater o ódio e a mentira, promovendo uma sociedade mais fraterna e solidária. Com uma trajetória marcada por dedicação e serviço, Dom Orlando Brandes continua a influenciar positivamente a Igreja Católica no Brasil. Sua capacidade de utilizar os meios de comunicação para evangelizar e orientar os fiéis reflete seu compromisso com a missão de levar a mensagem cristã a todos, adaptando-se aos desafios e oportunidades do mundo contemporâneo. O canal do YouTube TV Aparecida, do qual sua presença é constante, conta com mais de 33 mil vídeos e 4 milhões de inscritos. Vocês dizem, e todos nós dizemos, que essa é uma missa de posse do bispo. Mas, na verdade, são vocês que tomam posse da minha vida, do meu ministério em Aparecida. Papa São João Paulo II, Bispo de Roma, um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Um homem que marcou a história da Igreja Católica e da humanidade com sua coragem, espiritualidade e amor incondicional por Deus e pela humanidade.
Karol Joseph Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, em Wadowice, uma pequena cidade da Polônia. Desde cedo, enfrentou grandes desafios. Perdeu sua mãe aos 9 anos, seu irmão 3 anos depois, e ficou órfão de pai aos 20. Essas perdas moldaram seu caráter e fortaleceram sua fé. Durante a Segunda Guerra Mundial, Karol trabalhou em pedreiras e fábricas para escapar do serviço militar nazista, enquanto participava de um seminário clandestino. Em 1946, foi ordenado sacerdote e começou uma caminhada extraordinária na igreja. Em 1958, Karol foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia, tornando-se o mais jovem bispo da Polônia na época. Sempre próximo dos jovens, promovia encontros espirituais, mesmo em tempos de repressão comunista. Já como arcebispo e cardeal, foi uma voz poderosa contra o regime, sempre pregando liberdade e a dignidade humana. Em 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła foi eleito papa, adotando o nome João Paulo II. Ele foi o primeiro papa não italiano em 455 anos e o terceiro mais longo pontificado da história, durando 26 anos. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Ele foi o Papa Peregrino, visitando 129 países e alcançando milhões de pessoas. Com mensagens de esperança, reconciliação e paz, ele se tornou um símbolo universal de fé e coragem. Sua luta pelos direitos humanos contribuiu diretamente para a queda do comunismo no leste europeu, especialmente em sua amada Polônia. Em 1981, após sobreviver a um atentado, João Paulo II deu um exemplo extraordinário de perdão ao visitar o autor do crime na prisão. Esse gesto de misericórdia ecoa até hoje como uma prova de sua profunda espiritualidade. João Paulo II também foi um grande amigo dos jovens. Ele criou as Jornadas Mundiais da Juventude, reunindo milhões em encontros que fortalecem a fé e a comunhão até hoje. Embora sua morte tenha ocorrido em 2005, João Paulo II permanece uma figura influente na internet.
Seus escritos, discursos e mensagens continuam a inspirar milhões de pessoas nas plataformas digitais. Vídeos de suas viagens e homilias são amplamente compartilhados, perpetuando seu legado na evangelização digital. São João Paulo II foi canonizado em 27 de abril de 2014, reafirmando seu lugar como um dos maiores santos da Igreja. Sua vida é um testemunho de que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível transformar o mundo com fé, amor e coragem. Chegamos ao fim desta primeira parte da nossa série especial sobre evangelizadores no YouTube mais influentes da Igreja Católica. Hoje, conhecemos alguns dos bispos que deixaram marcas profundas na história e na fé de milhões de pessoas. Mas isso é só o começo. Este é o primeiro de 4 vídeos que vão destacar também os padres, diáconos e leigos que estão transformando vidas com suas ações e palavras nas redes sociais. Então, não se esqueça de curtir este vídeo, deixe um comentário contando se você conhecia todos os bispos abordados aqui. Compartilhe com seus amigos e familiares. Sua participação nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança para ainda mais pessoas. E fique até o final deste vídeo. Logo após o encerramento, você encontrará 2 banners especiais. Um com a playlist incrível com a nossa série A Vida dos Santos, perfeita para quem deseja conhecer sobre santos que com sua santidade e perseverança na Igreja, são nossos exemplos de fé. E o outro banner com o filme emocionante Carol, o homem que se tornou Papa, que conta a história inspirada de São João Paulo II. Nos vemos no próximo episódio da série. Até lá, que Deus abençoe a sua vida e a sua família sempre.